Eu recomendo esse livro. É um livro de criatividade, é um livro manual de criatividade. Nós, quando treinávamos aqui no Rio, nós fazemos muito em cima desses temas do livro. O livro não é contínuo, eles são dicas, assim, vida de um projeto, calma aí, vida de um projeto, é uma coisa de criatividade, assim, construa seu próprio mundo, várias dicas desse jovem, que é Austin Kleon, que é um menino jovem típico de Nova York, então sugestão de livro mesmo, assim, é um jornalista, e vale a pena, botei ele no grupo, a capa, é fácil achar, vira um best-seller, ele já fez vários TEDs, né, aqueles de 15 minutos para falar, enfim. E aí eu achei legal umas partes aqui para a gente começar abrindo com bons conselhos, né? E boas dicas, assim. Aí ele fala assim, todo conselho é autobiográfico. Uma das minhas teorias é a de que quando as pessoas dão conselhos, estão de fato apenas conversando com elas mesmas no passado. Eu grifei algumas coisas interessantes, que é roube como artista, né? É se apropriar do trabalho do outro, de coisas, de uma pintura, de um cinema, de artes plásticas, e colocar na sua arte de uma maneira nova, porque você é outra pessoa. E o vídeo que a gente vai ver vai falar isso, essa questão do viewpoint de roubar. De repente, o Naru traz uma proposta e ele não faça a proposta, eu que faço. Então, me aproprio da proposta de um outro ator. E os viewpoints têm isso, assim, que está até na baliza da repetição, né? Na apostila, que quando você repete alguma coisa, você repete uma coisa que você produz, ou você pode se apropriar de uma coisa do outro e trazer para si como se fosse sua. E aí eu achei curioso também uma... Entrou alguém? Entrou. Eu Isabela. caí e voltei. Boa. E aí é engraçado, porque naquele livro Preparação do Diretor, que eu já mandei, mas a gente acaba lendo alguns capítulos soltos, ela cita a mesma frase que esse cara desse livro aqui do Austin Kleon, Roube como Artista, cita também de um escritor francês chamado André Gide. Ele falou assim, tudo que precisa ser dito já foi dito, mas já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez. Tem essas coisinhas que eu achei bacana assim, para a gente começar. Por exemplo, quantas linhas vocês veem aqui? Sem ler a resposta. 3. Pois é, 3, eu vejo 2. 2. Ok, vou mostrar de novo. Quantas linhas vocês leem aqui? Vem aqui. A Naru vê 2, Isabela vê 3, Ricardo vê quanto? Está sem áudio. A pegadinha deve ser que são 2 linhas pretas, mas dá para contar que é uma linha branca no meio das 2 pretas ali, né? Sei lá. Wagner. 3 linhas. Bom, em cima de tantas conjunturas, eu vou dizer que então são 4 linhas e 2 linhas espécie e 4 linhas finas. Tá, rolou uma complexidade aí. Então, é isso mesmo. Aí é a brincadeira. Se não fosse esse livro, vocês falariam 3 também, porque eles falam que a linha do meio, né? É a forma da criatividade, que 1 mais 1, às vezes, pode ser 3, né? Que conta a linha do meio, essa linha branca no meio. Então, preciso confessar que eu roubei, porque eu tenho esse livro. Pois é. Engraçado, quando eu olho rápido, eu vejo 2 também, mas depois eu vejo, se é uma questão da criatividade. Não, de cara tinha 2, né? Eu falar, acho que estou vendo 2, mas aí, né, para conversa, aí você vai esmiuçando e fala, bom, tem outras formas de ver, né? Sim, é o ponto de vista. E aí você aprofunda o seu olhar, vê de uma outra maneira. Aí ele fala, todo artista é um colecionador, não acumulador, há uma diferença, acumuladores colecionam indiscriminadamente, artistas colecionam seletivamente. Eles colecionam apenas coisas que realmente amam,
né? Eu ainda acho que coisas que realmente nos atravessam como artista. A gente rouba coisas que nos chama atenção, nos tira de uma órbita, assim, né? Aí ele fala assim: roube qualquer coisa que ressoe em você, que inspire ou abasteça a sua imaginação. Devore livros antigos, filmes novos, música, livros, pinturas, fotografias, poemas, sonhos, conversas aleatórias, arquitetura, pontes, sinais de rua, árvores, nuvens, bacias hidrográficas, luz e sombra. Para roubar, selecione apenas coisas que falam diretamente à sua alma. Se você fizer assim, o seu trabalho, furto, será autêntico. E isso também eu fazia. É muito legal quando as pessoas falam as mesmas coisas que a gente já fazia, e quando a gente admira é melhor ainda. Ele fala assim: eu penduro fotos dos meus artistas favoritos no meu estúdio. São como fantasmas amigáveis. Quase posso senti-los me empurrando para frente quando estou debruçado sobre a minha mesa. Eu, quando tinha no camarim, eu botava fotos de personagens que se assemelhavam aos meus que eu estava fazendo no palco. Uma vez eu botei a foto do Daniel Day-Lewis naquela personagem que ele fez num Gangues de Nova York, com Leonardo DiCaprio, que ele era um atirador de faca com cutelo, e eu gostava muito daquele vigor daquela personagem, e aí eu tirei a foto de uma revista e colocava no camarim colada. Aquilo não ficava, eu não ficava no aleatório, eu realmente vi uma coisa concreta para eu me guiar para entrar em cena. E a última coisa que eu acho que eu também faço, eu fiquei muito feliz, carregue um caderno e uma caneta com você onde quer que você vá. Acostume-se a sacá-las e tomar nota dos seus pensamentos e observações. Copie suas paisagens favoritas dos livros. Grave conversas que você ouviu por aí. Rabisque enquanto fala ao telefone. Isso eu faço na apostila que eu entreguei para vocês, nas balizas que eu acho interessante. Eu vou escrevendo, vou anotando para não esquecer, para depois eu usar isso. Até coisas de filme, assim, eu vou anotando. Viu algo que vale a pena roubar? Põe no arquivo de furtos. Precisa de um pouco de inspiração? Abra o arquivo de furtos. Repórteres jornalísticos chamam isso de arquivo morto. Gostam ainda mais desse nome. Seu arquivo morto é onde você mantém as coisas mortas que mais tarde você reanimará no seu trabalho. Isso realmente quando você para de ser ator ou diretor e você vira artista, você começa a pensar sobre tudo, né? Como uma pessoa artista. E a gente vai ver rapidamente o ensaio sobre o Ponto Hamlet. Alguém já viu na internet? Porque é ensaio Ponto Hamlet da Companhia dos Atores, que foi feito em 2004. Um dia eu vou ver, a gente vai de trás para frente, a gente vai ver o backstage, o processo de trabalho que foi exclusivamente pelos viewpoints. E a gente aqui vai entender muitas das coisas que são ditas, que a gente já trabalhou, já expliquei sobre os viewpoints, coisa e tal, e vocês vão ver isso empiricamente, porque o ensaio Ponto Hamlet foi criado em cima da técnica, em 2004. Ele foi um divisor de águas aqui no Rio de Janeiro. É uma peça que foi, assim, mudou a cena teatral no Rio de Janeiro. Mudou. Tanto é que eles falam da crítica, né? Uma crítica da Bárbara Leodora era muito difícil, uma capa inteira do jornal o Globo impresso e a contracapa do Jefferson Lessa, falando que foi a melhor peça que ele já tinha visto nos últimos tempos. Então, até isso tinha os viewpoints, né? Até isso tinha um ponto de vista, que eles achavam ótimos que tivesse acontecido isso, porque conflitou o que é o certo e o que é o errado. O que é bom, porque naquela época a crítica chamava muito as pessoas para irem assistir a peça. A gente tinha muito medo das críticas ruins porque afastava o público, porque na época de 2004 era jornal impresso. Então a Bárbara Leodora era muito forte, muito violenta, principalmente porque ela era uma elisabetana, ela gostava do Shakespeare, ela estudava, ela tem traduções dela. Então mexer com Hamlet para ela, se ela não gostasse, era um sacrilégio. Então, foi muito divisor de águas. Então, eu vou mostrar
um pouquinho desse backstage em alguns pontos que eu vou relacionar com os viewpoints, propriamente dito, né? Com as questões que nós trabalhamos aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês vão falando durante, perguntando e se colocando, qualquer coisa assim. Ah, não entendi. Bom, essa companhia é uma companhia de muitos anos aqui do Rio, só que ela é uma companhia rodada mundialmente. Eles foram para a Europa, foram para o Oriente Médio, enfim, com a peça. Tudo isso eu vou passar, tudo isso que eu estou falando eu vou passar. Estou esperando abrir aqui um pouquinho por causa da internet. Espero que vocês estejam vendo, mesmo que esteja abrindo aqui aos poucos. Bom, falar um pouco para vocês deles, né? Esse é o César Augusto, esse cara é um curador internacional, ele é um artista completo, ele é parceiro de trabalho de produção do Marco Nanini, eles têm uma produtora aqui em Botafogo, no Rio. Ele tem um festival chamado Tempo Festival, que é aqui do Rio de Janeiro. Eu vou desligar minha câmera, porque eu não gosto de ficar sendo visto. Eu agora já vi que vocês ficam me vendo num quadradinho, só preciso ouvir minha voz. E o César Augusto é um cara, ele é um curador internacional também, ele é olheiro de peças aqui no Brasil para o Festival de Hamburgo e um outro que eu esqueci o nome. Malu Gali, não preciso apresentar, porque ela faz muitas coisas em cinema, TV. Fernando Eiras, outro que também ele parece menos, mas é um atorzaço, para mim, um dos melhores assim, da geração dele. E hoje ele está muito na paleta do musical. O Felipe Rocha é um músico de formação, ator, e a gente já viu aquela peça Ele Precisa Começar, é um artista, e o Marcelo Olinto, um grande ator com trabalho solo, faz muita pesquisa corporal, trabalha muito as pesquisas sobre o teatro no, ele tem uma fisicalidade muito interessante e é um baita figurinista ganhador do Shell. Então, você vê, esse coletivo é altamente potente nas suas individualidades. Eles não são só atores, né? Já estão mais velhos, claro, mas eles sempre pensavam como artista, como cabeça além de só atuar. Não que só atuar seja ruim, não é isso, não é comparação, mas eles pensavam para além daquilo. Então, eu vou para a primeira coisa, aqui é o Kiki Dias, vai aparecer, que é o diretor, que hoje, além de fazer novela, ser ator, ele dirigiu Núcleo na Globo, ele foi convidado, tudo a partir do teatro. Né? Ele é irmão do Chico Dias, então eu vou aqui. E ele que trouxe os viewpoints para o Rio de Janeiro, onde eu começo a fazer nessa mesma data. Comecei em 2003 e 2004 foi tudo realizado através dos viewpoints e ele vai citar isso. Isso que eu achei interessante, a personificação do viewpoint, da palavra viewpoint. Então, aqui, eles estão falando aqui da produção sobre a criação das cenas, né? Como é que começavam os blocos de cenas? Eles pegavam a obra do Hamlet, tiravam alguns blocos, alguns temas e improvisar, independente do texto. Eles pegavam o que estava por trás daquela cena e iam improvisar, ia para o palco explorar. Eu vou pegar um pouquinho antes, mais ou menos aqui. Que lhe marcou e por quê? Deixa eu pegar um pouquinho da pergunta dele. Da peça. Contem como foi essa etapa do processo e destaque 1 ou 2 workshops que lhe marcou e por quê. Falar em workshop, eles, atores, tinham propostas e provocações do Kiki e aplicavam, como eu estou fazendo com vocês. Eu sou um provocador, sou um ator, diretor, mas eu estou aqui provocando vocês porque eu detenho um pouco mais da técnica. Mas um dia podia ser Isabela, com uma provocação minha de direção, e ela ia tomar conta da nossa terça-feira. Ela ia trazer uma provocação em cima de uma peça e a gente ia executar essas tarefas que a Bel que a Isa ia trazer. Né? Então, esses workshops aconteciam e isso é uma proposta muito característica dos viewpoints, que atores coordenam outros atores dentro do processo. Como se fosse um diretor por um dia.
E isso já te dá um ponto de vista de fora. Você não pode participar como ator ou não. Você só organiza. Gente, o destaque absoluto era o tempo que o Marcelo levava para acender 250 velas em cada workshop que ele fazia. E a gente esperava o Marcelo acender aquela E foi absorvido pelo espetáculo, detalhe. Foi absorvido. Totalmente. Verdade, verdade. A crítica está vindo, mas fechando com... crítica não, elogio, era belíssimo aquelas velas, era Para maravilhoso. ritualístico, claro. Tem essa coisa, o workshop, para a verdade, são criações individuais, né? Importante dizer assim, porque é uma palavra que a gente usa, mas parece outra coisa, né? Cada um fez a sua criação, criava, fazia alguma concepção, enfim. E a partir daí apresentar para as pessoas. Né? Era muito lindo como a sensação de que o que cada um trazia não era seu, trazia para o grupo. Né? Então, alguém trazia um barco e um lençol, e no dia seguinte eu fazia um negócio com barco e lençol, e isso era nitidamente de todos, e também tinha Isso é uma baliza que eu estava falando no início, né? Da repetição, que parte de você, mas não propriamente você vai ser detentor dessa proposta. E a outra coisa, para título de curiosidade, tem um quadrado que tem uma foto, é a Bel Garcia, que faleceu, que desencarnou, e a Márcia, esqueci, que era a iluminadora do projeto, do Ensaio.Hamlet. A sensação de que aquilo talvez não fosse para a cena. Eu lembro de um workshop lindo da Malu, que eram fotos pessoais dela, fazendo uma espiral, e a gente andando por essa espiral. Era uma coisa muito pessoal que dava a sensação de que não entraria no espetáculo. Ao mesmo tempo, permitiu que a gente fizesse coisas tão esquisitas, achando que aquilo claramente não ia entrar no espetáculo, e acabou entrando, né? Também trazia para a gente uma liberdade muito grande de olhar para aquele suposto clássico com muita propriedade, com muita cara de pau, com muita safadeza, com muito pouca reverência em algum lugar. Muito bacana. Assim, cada ator ficava responsável, às vezes, depois de muito jogo, por um bloco da dramaturgia, por um bloco da peça Hamlet. Então, de repente, o Wagner pegaria a parte da Ofélia, da morte da Ofélia, do suicídio da Ofélia, e ele trabalharia aquilo e chamaria os atores dentro do processo que ele queria e conceberia uma cena. Ele poderia estar ou não. E a possibilidade também de os atores serem, na falta da palavra, assexuados. O Wagner, em algum momento, poderia estar relatando a Ofélia, ser a Ofélia. Não estereotipar a Ofélia, mas falar, né, dela como se fosse a terceira pessoa, ela, né? Então, a comunicação, a situação dada é muito mais importante em alguns momentos do que a personagem em si. A personagem só é importante porque tem uma situação, ou seja, tem história que está sendo contada. Então, senão não existiria personagens. Aí eu vou pular um pouquinho, eles já explicaram um pouquinho essa questão da repetição, que é uma baliza, os atores se dirigirem, desfragmentar a dramaturgia, pegar os temas propostos, que a gente vai fazer um pouquinho hoje, e trabalhar em cima do tema, não necessariamente da cena, das falas. Isso num primeiro momento. Agora eu vou aqui para uma fala muito linda do Fernando Eiras, que eu achei tão rico, ele tem um lugar tão especial de fala, de se comportar. Mais ou menos aqui. Se ele não falar, eu falo. O ator, eu demorei. Eu acho que eu fiz umas coisas direitinho, mas eu não... Quer dizer, essa ponte entre os atores e o Shakespeare, e a conversa com ele, e as questões que a gente sempre tem em relação a esse texto, em relação a tudo na vida, né? Foram sendo o foco da peça.
Para mim, ela é muito importante, porque eu acho que eu comecei a me respeitar mesmo. Sabe quando a gente começa a se respeitar como ator? Isso eu acho rico, né? Porque tem vezes que a gente fica muito, faz trabalhos, nós somos quase umas máquinas e vamos realizando esses trabalhos, principalmente quando você não tem um coletivo, não tem uma companhia, que você entra convidado, contratado, enfim. E é muito interessante quando uma obra encaixa com o teu ator, ou seja, tem uma peça, sei lá, Ensaio sobre a Cegueira, que encaixa com o que você quer dizer também na vida como pessoa, que encaixa com a tua personagem, e aí você começa, naquele momento, te dá um start, cara, me respeito como ator. Eu sou um bom ator, eu sou uma boa atriz, eu faço bem, eu estou querendo contar essa história, isso me atravessa, e estou usando todas as minhas ferramentas para contar bem essa história, eu faço bem. Então, isso é muito legal, né? Ele falar sobre a questão do respeito. Pô, agora eu me respeito como ator. Isso é tão simbólico. Eu demorei. Eu acho que eu fiz umas coisas direitinho, mas eu não me respeitava, entende? Então, o que aconteceu foi que esse espelhamento que rolou entre a gente ali me fez aparecer um respeito que eu não tinha, que até então não tinha aí comigo. Então foi realmente uma coisa, e muitas coincidências. E vale a pena ver, porque é muito bom, vocês estão pegando também uma obra tão linda, né, que diz tanta coisa, numa época tão certeira de contar essa obra, né, um ensaio sobre a cegueira, que é muito potente, vocês têm que realmente cavucar essa obra. E não, eu, né, no caso, no meu pensamento, né, e não contar como o livro, vocês têm que respeitar o livro, mas é quase um estudo sobre o ensaio sobre a cegueira na nossa época atual, né? E isso transforma a gente e transforma quem está vendo. E aqui eu vou um pouquinho para a citação do... E aí fez, né, o ensaio ponto Hamlet, fez ele mudar a concepção, fizeram eles uma peça de 2004 que marcou a vida de quase todos esses atores mais velhos. E eles já fizeram muitas coisas depois. Isso já não está conversando de uma coisa muito ralé, assim, muita potência. É porque tinha uma base técnica, tinha uma condução incrível do Kiki e tinha esses atores artistas, né? Essas atrizes artistas, de um pensamento muito mais fora da caixa. É um pensamento de realmente se propor o risco. Bruno. Oi? Depois que você terminar de apresentar aí, vamos trocar uma ideia também sobre, de repente, tentar colocar no papel um pouco das ideias do que eles tiveram, né? Do que eles fizeram, para, de repente, a gente fazer entre a gente. Se você puder, de repente, dar uma... É exatamente isso que você está fazendo, mas, de repente, a gente poder sistematizar isso, sabe? Eu acho super bacana. Eu acho que se vocês... Eu tenho isso escrito, né? Tudo que eu estou falando para vocês, eu coloquei num papel. Ah, legal. Boa. Tá roteirizado. E a minha provocação é em cima de uma obra com um tipo de roteiro como eles fizeram. Lógico, com menos tempo a gente está tendo. Eles ensaiavam 8 horas, né, por dia. Mas eu gostaria muito que uma proposta viesse de vocês sobre a obra que vocês estão trabalhando. Para a gente... Quem sabe vocês não começam a trazer, sei lá, me mandam cenas, ou Bruno, a gente está nessa etapa do processo do ensaio sobre a cegueira. Você pode dar uma lida? Você pode trazer provocações sobre... É uma linha tênue, né? Porque eu estou treinando vocês, né? Dentro de uma técnica, quero dirigir vocês. Mas vai que nesse treinamento surgiram coisas maravilhosas que vocês acabam levando para a cena. Entende? Eu não quero interferir na direção da Thaís, mas... vai que, né, acabou de falar que o workshop da peça, o workshop do Marcelo Olinto, acendendo as velas, que ele faz no começo da peça, do ensaio, ficou para a peça, né? Tão potente que não tinha como tirar aquilo. Então, super concordo com você, assim. Tem aqui no papel, a gente pode realmente sistematizar, eu gosto muito disso, de roteirizar e a gente aplicar isso, com certeza. Boa. Boa dica, boa.
que a gente está a gente tem ficado muito na teoria e há pouco tempo a gente está mais nessa prática, assim, né? E a gente precisa disso, sabe? Sim. De prática, e vai ajudar bastante a gente. Sim. Vou aqui. Eu sou muito água, eu sou muito sobre peixe. os viewpoints, calma aí, não. Os blocos, né, que depois a gente pode falar, se vocês quiserem, os blocos de conceito, né, que foram ajudando a nortear, talvez justamente por isso a gente tenha conseguido ter um equilíbrio que não deixasse ser errático demais, né? Mas era muito legal esse, quase que inconsciente mesmo, um trabalho de flutuação, né? Também. Eu lembro dos materiais entrarem de jeitos muito livres, né? Assim, às vezes tinha um workshop inteiro que deu todo errado, mas já ali alguém jogou umas bolinhas de ping-pong e aquilo entrou. Tá vendo? É uma produção de coisas. Como a gente treina, a gente às vezes acha que aquilo não está dando certo, mas tem um olhar de fora, que no caso aqui era do Kiki, fala, não, mas dentro desses... Tudo que vocês fizeram, isso aqui é muito potente. Então, realmente, é o lance de se jogar. Eles estavam muito inteiros e produzindo coisas, trazendo objetos, trazendo propostas de luzes, sons, música. Muitas coisas assim que a gente usava. Eu me lembro que meu irmão me trouxe uma touca de banho de presente. Era um outro assunto, eu trouxe uma touca e aquela touca, depois alguém pegou naquela touca e virou o fantasma do pai do Hamlet, como Marcelo, como cada coisa... Créditos, quero crédito. Não, porque foi numa aula de corpo, a gente tinha 3 toucas e estávamos fazendo um flow. Aí 2 pessoas botaram na cabeça e eu botei na cara. O flow é isso que a gente fala da resposta sinestésica. É um coletivo fazendo uma linguagem. Então, o que seria um coletivo no Zoom fazendo uma linguagem? Todo mundo falando ao mesmo tempo, com andamento, né, com velocidade, de repente o Wagner está fazendo uma coisa muito lenta sozinho, muito lenta. Então, é isso, é um em contraponto, né? Tem um flow, quer dizer, todo mundo fazendo a mesma proposta, e um começa a soar. Então, aí acaba ficando um contraste muito interessante cenicamente. E aí fica... Era viewpoint, não era aula de corpo, era viewpoint. E também o plástico que alguém trouxe. Tá vendo? Até eles mesmos não sabiam nem mais o que eles estavam fazendo, mas ele sabe porque ele era o condutor, ele sabia que tinha técnica por trás. Vamos pular. Vou pular bem agora. E aí também está conectado com do roubo como artista, né? Um roubar do outro, com propriedade, e aí tem a ver com a bagagem. E aí aqui eu vou para a historinha da Bárbara, que o que aconteceu na época pela voz deles, né? Então, um pouquinho antes aqui. Dura e arrasadora, escrita por Bárbara Heliodoro. Assim era não. O Emílio pedimos... 2004. E de saída, tivemos uma crítica dura e arrasadora, escrita por Bárbara Heliodoro. Isso afetou de alguma forma ou ajudou a fortalecer as nossas escolhas? Mas foi uma crítica dupla, não foi? Desculpe. Não, foi uma crítica dupla. Foi. Dupla, não, eles... Que nós cavamos. Sim, mas foi simultâneo. Na verdade, a gente não cavou. Ninguém dá para cavar a crítica também, né? Acho que Não, desculpe, cavamos sim, porque na época... Cavamos, gente, eu me lembro bem, eu liguei para o Chechel do camarim à meia-noite. Eu me lembro no dia que ela foi, e o Jefferson Miranda estava assistindo o mesmo espetáculo. Essa. Miranda é o diretor. Jefferson Lessa. E aí a gente tinha renascido, morrido durante os meses todos para fazer aquela peça para a vovó Donalda chegar ali e acabar com a gente. Então eu me lembro que eu fui para o camarim e falei, Kiki, eu vou ligar para a casa do Chechel. Era meia-noite. Eu nunca faria, aliás, nunca fiz isso, eu nunca mais vou fazer. Ligar para a casa de uma pessoa que eu não conheço à meia-noite, que é o editor do jornal, eu falei, nunca vou esquecer. Desculpa, tá te ligando essa hora.
mas é que a gente estreou, a Bárbara veio ver, e o Jefferson Lessa, aí eu fiz uma coisa bem canalha. Eu falei, olha, o Zé Celso diz que ele e a Bárbara amam o mesmo homem, só que ela é vitoriana e ele é contemporâneo. Então eu queria te pedir, Chechel, um olhar contemporâneo para a nossa peça. Ele falou para mim, o Jefferson ainda está aí? Eu falei, não, já foi embora. Aí o Zezé disse, está aqui na frente, está jantando no Donana, está aqui na frente. Nada. Mas foi ele Aí... que fez. Então, foi uma coisa muito escandalosa mesmo que aconteceu na época. Aqui é um pouquinho de tantos lugares. Aqui eu não preciso nem... Vou pular, porque eles falam todos os países que eles foram. Eles foram para a Bulgária, para Irlanda, para Nova York, para França, para Marrocos, enfim, foram para tantos lugares. Essa peça invadiu tantos continentes que é concreto, não é subjetivo. E aqui, para terminar, é a questão coletiva do trabalho mesmo, é pensar coletivo, é pensar na situação, é pensar que a gente está trabalhando com o outro para produzir uma história e saber quando sola, quando está solando, que está contribuindo para a história e para todas as propostas que já foram feitas antes. Então, um pouquinho antes aqui. Eu acho um elogio muito grande, assim, nesse tipo de obra artística, né? No sentido de você cercar a pessoa e ela ficar meio tonta, ao mesmo tempo enlevada, né, para uma coisa. Sei lá. A gente ensaiou, assim, eu pensando agora, a peça ela foi feita a partir de experiência, né? Então a gente conseguiu reproduzir ou criar, a partir das experiências, outras experiências que conceberam a peça e como ela foi apresentada para o público. Então, pegando a deixa do que até o Fernando falou, Hamlet, ele é o protagonista da peça. No ensaio contra o Hamlet, o protagonismo é a peça, não é necessariamente o Hamlet, apesar de, obviamente, a situação do príncipe da Dinamarca, as questões dele atravessam a peça toda, claro. Mas eu acho que no nosso caso, do ensaio contra o Hamlet, o protagonismo realmente estava nas experiências coletivas e que a gente, a partir dessas experiências, conseguiu criar um espetáculo. E, enfim, a gente compartilhava isso com o público. Eu acho que, adicionando isso, tem a questão de que era peça e eram 6 artistas, atores, que seja, levantando isso, né? Insuflando a vida que ela tem como potencial, né? Porque normalmente a peça é aquela que está ali, né? No livro, empoeirado, que você vai lá, você não ser com uma caveira na mão que não existe, todos os clichês que a peça envolve. De repente, a gente foi colocando experiências ali que eram da nossa própria carne, que eram da nossa própria vontade. Então, não acho que tem um ciclo que a peça é levantada, mas também tem a gira que é dos 6 ali. Então, a coisa do ciclo também fazia com que a coisa movimentasse, né? Não é à toa que a gente, não importa como começar, como estávamos começando, o final seria completamente diferente, porque eram as nossas experiências em cada cena, em cada momento, em cada troca, ou em cada necessidade de ajudar o outro para pegar um objeto. Ela te exigia nesse sentido. A peça te exigia e a gente também retroalimentava ela. Isso era, eu acho que das experiências mais interessantes para mim, assim, como vivência. Porque desde a estreia era assim, eu não sei o que essa peça vai ser. Não sei. De repente o público foi dando essa notoriedade, vamos dizer assim, falava, a peça é legal, a peça chega. Mas não sei até que ponto a gente tinha essa noção. Pelo menos eu não tinha. É uma sensação parecida com o melodrama também. Assim, cara, quando a gente começou a abrir para o público, a gente percebeu que a peça era uma coisa muito maior. A história que vocês contam, que é Bom, aí já entra em outro assunto, que é o melodrama. Bom, é isso. Eu quis deixar esse backstage, que ele é importante, da forma como foi feito, em cima dos viewpoints, em cima das entregas pessoais de suas histórias de acordo com o tema, em cima das nossas bagagens como artistas. Eu vou aparecer ou não aparecer?
E é isso, é saber o que você tem para poder chegar numa personagem, né? Se caso vocês trabalharem em personagens. No caso lá deles, eles tinham um trabalho muito consciente que era a história. Eles sabiam que não teriam um único Hamlet. Iriam passar por todos os personagens, todo mundo. É a história. O Peter Brook faz isso também, isso não é uma novidade, Ellen Muskin também. Enfim. Dúvidas, conselhos? A Isabela me fomentou uma coisa aqui. Fala, Naru, desculpa. Essa peça, quando ela foi apresentada assim no exterior, eu nunca cheguei a assistir, né? A gente tem a barreira da linguagem, né? Embora eles faziam intervenções, era alguma coisa que não tinha. Eu gostaria muito de saber como é que eles trataram a questão da linguagem, sabe? Assim, não da linguagem artística, mas da própria língua portuguesa para outros países, sabe? Muito boa pergunta. Eles falam isso na entrevista, porque quando eles chegam na Bulgária, em Moscou, eles fizeram a peça em Moscou, então eles falavam uma frase, e em Moscou era só uma palavra. Então eles falavam, e tinha uma palavra. E aí, antes de exibir a peça, eles mudavam um pouco o texto. Então, eles estavam sempre abrindo o processo. O processo nunca era fechadinho. E isso tem a ver também com a arquitetura. Eles chegavam, ensaiavam em lugares e a peça era adaptada para aquele local. Então, era traduzida, tinha a legenda, né? Mas eles adaptavam de acordo com os locais que eles estavam e com os espaços, com a arquitetura. Então, modificava, assim, a peça ficava meio híbrida e ficava meio viva, porque não era fechada, e tinha isso sim. Eles conceberam a peça para o Arena, Teatro de Arena, mas em alguns lugares eles fizeram semi-arena com público no palco. E aí reduziram o público. Então, quer dizer, é um pensamento numa linguagem artística, num caminho artístico diferente do tradicional. É uma linguagem muito diferente do palco italiano, né? Em cima dos vetores dos viewpoints, que é o trabalho com a arquitetura. Então, gente, vamos para outra arquitetura. Então, essa luz, em vez de ter essa luz daqui, a gente trabalha com... Eles tiveram um lugar na Bulgária que eles não podiam mexer nos refletores. Só que eles estavam tão safos, que eram aqueles funcionários públicos comunistas, funcionários assim, não mexiam na parada, assim, de jeito nenhum. E aí eles adaptaram em cima dessa luz que estava armada. E essa possibilidade que o viewpoint dá de abertura, de estar flexível, de abandonar certas coisas e se ater a outras coisas do presente que está acontecendo aqui agora para contar essa história. Eles falavam também que na Bulgária, ou não sei outro lugar, que todo mundo quieto, ninguém aplaudiu, e eles falaram, cara, foi uma boa, os caras estão mortos. E aí deu 1 minuto, a plateia levantou em estado de êxtase. Essa peça foi comunicada em todos os lugares do mundo e foi sucesso em todos os lugares do mundo. Assim. A peça, de Ensaio contra o Hamlet, é matéria para tese, para TCC, para doutorado e coisa e tal. O que também fala isso, que os alunos procuram ele para falar sobre o processo da peça. Então, você vê, é um marco mesmo, é um grande marco, assim. Na história do teatro, para quem sabe, no teatro nacional, mas é mais forte no eixo Rio-São Paulo. Mas, bem... uma pergunta, já que a Isabela eu tinha aquela provocação do texto, mas vocês já estão trabalhando texto no Ensaio sobre Cegueira? O texto tem alguma dramaturgia? Tem alguma proposta cênica? Me fala um pouco sobre isso, que eu também não sei. E agora você me faz cair a ficha, Isabela, assim, de por que a gente não trabalha em cima do que vocês têm como material? Em vez de eu ficar trazendo material, é uma proposta, porque eu acho um pouco mais objetivo. A gente não está fazendo uma base de treinamento
não é só um curso, que pelo que eu entendi, é uma base de treinamento para uma peça que vocês vão exibir. Sim. Por que a Eu gente... acho que para hoje a gente poderia trabalhar o seu texto, se todo mundo estiver de acordo, e para os próximos encontros a gente discute qual texto, qual trecho da nossa dramaturgia a gente quer trazer, porque a dramaturgia não está finalizada ainda, né? Mas ela está em andamento. Tá, mas aí eu vou te falar o que é que aconteceu. O ensaio ponto Hamlet, eles não tinham fechamento de dramaturgia. Eles foram dia a dia treinando. Lógico que tinha em loco um dramaturgo, né? Um dramaturgo cênico, porque a história do Hamlet já era conhecida. E você já conhece o ensaio sobre cegueira. É um dramaturgo cênico. O que fica, o que não fica, o que se adapta, o que não se adapta, né? O que é cenicamente potente no teatro, o que vai ter que ficar para a literatura, né? É o que fica no livro. Eu não sei como é que é a direção... É nesse impasse que a gente está, porque tem muita coisa... Gente, falem aí também, tá? Eu quero... Qual é a forma? Vocês usam suas próprias histórias, no caso que eles usam, como eles fizeram um processo que nós usamos nas nossas histórias, e intercalam com a história da história principal, que é o ensaio sobre a cegueira. Ou não, a gente pega fielmente a história e a gente só executa. A gente está fazendo coloca uma adaptação. Nossas memórias. A gente está fazendo uma adaptação, né? Em princípio, a gente estava pensando em seguir a risca, né? Até como uma ideia da Thaís, assim, fazer a coisa na íntegra e tal, mas aí depois a gente, sabe, o processo tem sido tão longo, a pandemia cansou a gente, enfim, e a gente está se redescobrindo como vamos fazer, o que vamos mudar, e agora a gente está meio que com uma disposição a realmente subverter algumas coisas e mudar, modificar até o texto, fazer essa adaptação, trazendo quanto mais perto para a gente, para o que está rolando aí, melhor, assim, né? Sim. Mas falem aí também, pessoal, porque eu não... Eu acho que o Bruno falou agora há pouco, né, sobre eles nem têm uma dramaturgia fechada, né? Não. A gente está buscando isso e tal. Eu acho que até justifica um pouco o que eu tinha pensado. A gente não tem a dramaturgia pronta, mas tem pedaços prontos. E nada impede a gente trazer algum trecho que já esteja um pouquinho mais montado, vamos dizer assim, não vou nem falar fechado. A gente poderia trazer alguma coisa que já tem pronta para trabalhar aqui. Acho que seria uma alternativa boa. Para a gente não ficar dependendo dessa coisa de fechar o texto, a gente pelo menos ir fazendo o que dá para fazer, né? Eu pensei enquanto a Isabela estava falando no seguinte: vocês sabem os temas que são trabalhados na peça, vocês sabem os blocos, os temas, mesmo que não tenham falas, sequência de fala de ordem, quem é quem, personagens definidos, enfim. Mas vocês sabem alguns blocos. Essa história agora, nesse momento, está contando sobre presídio, sobre aquela hora que eles ficam presos lá e entregam a mulher para ser de prostituta para eles ganharem alimento, que é a única que está enxergando, estou lembrando vagamente. É a venda da carne humana. Vamos botar um título, sei lá, entrega dos nossos para a gente ter as nossas coisas. Sei lá. E aí, qual é o tema? É agressão, vulnerabilidade, medo, enfim, vários pequenos verbos, assim, ou pequenos temas, e vocês anotam isso. Eu acho que por isso, eu acho que sempre tem que anotar as coisas, eu acho. Eu sou meio esquecido. E aí eu tô lendo aquilo. Então, aí eu anoto o que eu sinto daquele tema, coloco isso num HD, assim, numa gaveta, e vou para a cena. E aí eu vou para a cena com isso aqui. Aí tem essas balizas que eu tenho que trabalhar com esse tema. E aí a gente elabora uma cena, faz um esqueleto de uma cena. Onde a gente vai estar com esse tema? Esse tema encaixa com esse lugar. Tá.
Qual é a virada que a gente pode ter nessa cena? Vamos fazer a virada, a gente pode parar quando aquela mulher que enxerga vê aqueles outros lá. A gente para em suspensão. E termina ali, pela metade. Essa é uma proposta. Legal. Acho que é bom. Vamos botar uma música em algum momento? Eu acho que pode ser nesse caminho que ela está indo para essa outra cela daqueles outros caras. Pô, bom, hein? E aí ela vai olhando... Enfim, aí a gente vai botando umas imagens de fotografia aqui nos outros quadros. Legal, vamos tentar? Vamos. E se... Sabe, isso é vocês. É porque eu não tenho eu estou tendo um insight aqui. E tentar o insight estar muito próximo da realizável e não ficar batendo papo sobre coisas assim que não é prático. Eu acho que tem que ir um pouco mais prático quando se combina. Sabe? Vamos começar com o Naru vindo lá de trás. Ele vem lá de trás gritando. Beleza. E pegando naquelas cordas. Não precisa não, Naru. Fofo, não precisa não. Aí ele vai arranhando a mão naquele vidro lá. E a Isa vem arrastando pela cama. E o Ricardo vem se arrastando pelos móveis. E o Wagner vem se arrastando pela parede. Pronto, criou uma unidade. Uma unidade de quê? Enfim, eu estou jogando para vocês, como se eu fosse combinar com vocês como ator. Né? Por quê? Pelo menos eu já dei uma linguagem. Eu vou olhar para cada quadro, com cada ação diferente, porém tem uma única linguagem. As pessoas estão chegando, se arrastando. Estão num andamento lento. E numa questão de arrastar. Vocês estão se arrastando, um pela janela, um pela cama, um pela parede, outro pelos livros. Arrastar. Então, isso cria uma linguagem, porque para quem está vendo, eu posso escolher cada quadrado que eu sei que tem uma linguagem unificada, vocês entendem? Quando eu for olhar, quando eu olho assim, distanciado, eu vejo uma única coisa, cada um no seu quadrado, mas eu vejo uma única linguagem. Qual a dicotomia da fala? Se todo mundo começa a falar... vamos começar a irritar a Isabela, tá? Pô, tira esse óculos, cara, muda esse cabelo. Aí todo mundo começa junto. E começa. Isso é uma unidade de linguagem. E ela fala, para! Suspensão. Sei lá, eu estou dando... Isso é concreto. Gente, vamos num momento que o Naru fala árvore, todo mundo começa a malhar o Wagner. E não para. Não para. Só pode parar quando o Ricardo falar água. Ele sustenta uma baliza. Isso é concreto. Isso que a gente jogava no Viewpoint, a gente não ficava numa teoria, por isso que era tempo, a gente não perdia o tempo para elocubrar as nossas ideias no sentido filosófico, no sentido sentimental, a gente queria prática. É isso que eu estava querendo dizer para vocês, quando vocês combinam, ainda fico vendo a cena lá da primeira vez que vocês fizeram, foi o primeiro dia da gente, que foi genial. Aquilo ali foi um fenômeno. Eu acho que vocês ali se jogaram, vocês não combinaram muito, eu acho. E vocês foram e fizeram, e eu saí muito emocionado. Eu acho que tem que recuperar esses... Por que aquilo teve potência? Sei lá, um dia ver esse vídeo, entende? Acho que todo mundo estava num consenso, não só eu de ter como público e provocador, vocês também saíram transformados. Você estava com uma cara maneira, assim, de cara, fizemos uma coisa legal. Não só porque o Bruno falou que foi legal, porque vocês sentiram dentro que foi legal. Eu posso estar inventando essa memória, mas é a memória que se lembra que eu lembro que a gente acabou a aula, o encontro, ou essa nossa conversa, e a gente não se falou, a gente só terminou. Você nem quis falar com a gente. Vocês também, vocês ficaram todos assim também. Teve um fenômeno, né? Não porque eu não quis falar que eu fiquei... Pelo contrário, a gente acabou num momento muito lindo, deixa assim, em suspenso. Bom, então, eu posso sugerir duas provocações. A primeira era o que eu faria dirigindo uma peça. Pegar o texto aqui, mandar a Isa ler, Ricardo lê, Wagner lê, Naru lê a rubrica. Tá? É isso. Pegaria isso, pararia antes de acabar. Tem uma parte ali que eu sei que vai parar.
Vocês vão ter uma primeira impressão do que está sendo dito. Eu não quero que virem personagem, eu quero que vocês peguem o que é aquilo ali. Aí eu anotei desse primeiro bloco, que você, se quiser seguir essa proposta: saudade, estranhamento, medo, confiança, memória, admiração, abandono. Tá, anotei isso. Tudo isso me deu impressão, quase como se tivesse psicografado aquele primeiro momento, e anotei. Então, vamos pegar vamos trabalhar um tema em cima disso que eu acabei de escrever, acabei de falar. É difícil aí, tá? Então, vamos trabalhar, sei lá, saudade. Eu lembro de uma história assim, é rápido, então vamos fazer essa história. Enfim. Ou, a outra questão é vocês pensarem num tema, num bloco da peça de ensaio sobre a cegueira que vocês queiram trabalhar em cunho coletivo. Independe de personagem. É a escontação dessa história. E eu dou as balizas. E vocês têm que enfiar essas balizas desse bloco que vocês escolheram, coletivamente. Pode ser um bloco que está em dificuldade, pode ser um bloco que vocês ainda não trabalharam. Eu acho que tem que se provocar nos lugares que estão bem ruins, assim. Esse bloco a gente não trabalhou, esse bloco ainda não chegou, esse bloco está difícil, está emperrado. Vamos fazer com essas balizas, porque vai levar vocês para uns lugares mais diferentes do que ficar ensaiando burocraticamente, cena após cena. Ensaio ponto Hamlet não era isso. Era assim, pegava o final, fazia o final, pegava o meio, fazia o meio, um dia fazia o final. Não tinha essa cronologia, entende? É isso. Então, vamos ler, se vocês vamos jogar essa proposta. Eu vou fazer essa leitura. Eu não sei se vai ficar embaçado, eu vou compartilhar o texto aqui. A gente faz a leitura. Eu vou querer que o Wagner faça... Esse texto que você mandou aqui, prato principal? O Wagner faça o Ivan. Aí tem a personagem feminino, mas eu não estou lendo como personagem feminino. Então, a Isabela faz a Soraya e o Ricardo faz a outra personagem que eu vou ver aqui, que é a Cássia. Então, não pensa como mulher, pensa como texto para a gente entender a história, tá? Uma proposta. Então, vocês estão com textos em acesso com vocês? E o Naru? Naru vai ler as rubricas, nesse primeiro momento. Eu não tenho texto aqui, eu só estou no celular, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo. Estou baixando o texto aqui rapidinho. Eu consigo compartilhar. Consegue? Se você me habilitar aqui. Vou habilitar. Vou habilitar. Calma aí, rapidinho, perdão. Eu vou... Tá. Pronto. Vou parar um pouquinho aqui a gravação. Sentados em uma mesa. Os dois permanecem em silêncio, não se encaram, e vão estar olhando para o copo de uísque e girando gelo com o dedo. Soraya tem na frente de si um copo de caipirinha de frutas e um canudo enfiado. Ela observa os pés, cobrindo a pintura do esmalte, gira os pés, olha para um lado, olha para o outro. Assim que Cássia cumprimenta o casal, os dois olham ao mesmo tempo para ela. Oi, desculpem o atraso. Mulher e atraso são sinônimos, não são? É que eu estava tentando Deixa ele, Cássia. Parece que ainda não conhece o repertório. Você está bem, né? Bem. Bem mesmo? Bem, sim. Obrigado. É disso que eu falo sempre. Ai, perdão. Para Cássia apontando para Ivan. É disso que eu falo sempre e você não acredita. Para Ivan. Não está ouvindo direito? Tá, desculpa, é você. Imagina. Não está ouvindo direito? Ela já disse que está bem, não disse, Cássia? Eu só queria ter certeza. Silêncio.
os três se agitam melhor nas suas cadeiras. Mamãe está com saudades de você. De vocês. Mamãe? Que mamãe? A minha mãe, que por acaso também é mãe dela. Isso eu já sabia. Não parece. Fiquei muito contente quando vocês me convidaram para jantar hoje. Não fui eu que convidei, foi ela. Quer beber alguma coisa? Gritando para fora da cena, garçom! Garçom! Mas, então, a sua mãe perguntou de mim, de nós. E o que você disse para ela sobre mim, sobre nós? Disse nada. O que eu poderia dizer? Faz tanto tempo que eu não vejo vocês dois. Tanto tempo? Muito tempo. Põe tempo nisso. São meses, muitos meses, Cássia. Tirando o Natal e o Dia das Mães, parece que nenhum outro motivo tem força suficiente para juntar a gente. Desconfortado, Cássia se ajeita novamente na cadeira. Pega o guardanapo. No prato, estende sobre o colo. Para a Cássia. Eu fui ao supermercado. Oi? Fui sim. Que bom. Sua irmã vive dizendo que eu nunca vou, que eu não faço nada naquela casa, mas eu fui sim. Eu passei um bom tempo no supermercado. Eu me empenhei de verdade. Você quase nunca faz compras, não é? Não, claro que não. Por isso, desta vez eu fui com bastante entusiasmo e me dediquei. Eu até levei uma lista. Garçom! Pausa, gritando. Garçom! Para a Cássia! Você quer beber alguma coisa? Eu? Não. Quer sim. Me acompanha no uísque? Não posso. Hoje ainda é dia de semana. Sabe como é que é? Amanhã eu vou acordar cedo. Não sei como é que é, não. As pessoas trabalham, vô. Cássia trabalha. As pessoas têm obrigações, responsabilidades. As pessoas têm uma vida para cuidar. Ah, isso tem mesmo. Mas eu vou tomar um gin, então. Ok, é isso. Até aí. Bom, vocês lendo, vou aparecer, pode tirar o texto. Obrigado, Isa. Vocês lendo, já me deu uma outra visão sobre essa mesma dramaturgia, pela forma que vocês leram. Pela forma que vocês leram, para mim, primeiro, se a dramaturgia tem silêncio, é porque tem uma produção de algo antes que vai gerar um desconforto. Senão um dramaturgo não botaria silêncio. Então tem que ter uma produção de algo antes, potente, para ter depois um desconforto. Certo? Tudo bem? Então tá. O silêncio ainda continua martelando minha cabeça. Olha, para mim isso poderia ser, se não tivesse essa situação do marido com a esposa, poderia ser uma partilha. Poderia ser os quatro se encontrando com uma partilha, uma divisão de bens. Tá? O que me passa a cena? Desconforto, descontrole. Garçom, 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 né? Ela pede, ela não se vê sendo vista, é redundante, mas ela assim, ela não é notada, então ela pede. Tem uma disputa subliminar entre o marido e essa mulher. Tem uma disputinha, ela está sempre aí disputando com ele. Sobreposição de autoridade do homem e da mulher. Pessoas que não se veem há muito tempo. Ironia. Distanciamento emocional nessa conversa. Tem um distanciamento. Tem uma coisa meio blasé. O cara fala de lista de mercado, querendo se mostrar que agora ele está indo ao mercado. Só nesse trecho. O que se faz com isso? Eu anotei isso. Né? Pronto. Anotei isso.
Vamos levar isso para... O que vocês tiveram de impressão? O que vocês podem pegar essas coisinhas e levar para e fazer uma cena sobre isso? Vou dar um caminho fácil. Vou pegar uma partilha. Vamos pegar uma partilha, gente. Nós todos somos irmãos e a gente se encontra para dividir os bens. Tá? Quem dá o start aí da virada da cena vai ser o Wagner. E a gente vai saber? Não. Ele vai ter que trazer uma proposta que ele vire a cena. Então, ele vai ter que estar escutando muito bem a cena antes, porque ele vai ter um momento que ele vai virar a cena. Nós sabemos que ele vai virar a cena. Vai ser no improviso mesmo aqui o texto? Não. Eu estou sendo bem pedagógico mesmo. Estou como se estivesse agora trabalhando com vocês, como se estivesse fazendo a cena com vocês como ator. Isso é uma baliza. Estão balizando. Wagner, desculpa, não sei, não estou me vendo. Você vai vir com a virada cênica. Beleza. Se vira. Vocês querem saber qual vai ser? Não. Você vai estar ouvindo o texto e você vai dar a virada cênica. Isso é uma baliza. Está balizado. É o Wagner. Tá. Como é que a gente termina? Cara, termina só a Isabela. Todos vão sair. Tá. Tá vendo que é de fora para dentro, é mais prático do que... Porque o meio vai ser o jogo. Vocês vão ter que estar se escutando e recuperar essas balizas. Tá combinado. Isso é uma combinação. Entendem o que eu tô querendo dizer? Onde eu tô querendo chegar? Tá, como é que a gente começa essa porra? Vamos começar todo mundo falando, fazer uma baliza de velocidade, todo mundo falando. Falando o quê? Fala suas histórias pessoais. Não. Vamos cada um falar do outro. Eu falo do Wagner, o Ricardo fala do Naru, o Naru fala da Isabela. Ela, ele. Ele era assim como todo mundo ao mesmo tempo. Outra baliza. Vamos em algum momento... Essa cena tem muita bebida, né? Tem uma coisa do se esconder pelas bebidas. Vamos em algum momento, então, quando a gente para de falar assim, todo mundo junto, quando o Ricardo levantar o uísque, um copo de água, vamos, a gente dá um silêncio. Tá entendendo como pode ser? É menos, eu acho, no Prison Viewpoints, porque aí o improviso acontece. Porque vocês estão balizando os combinados bem concretos. Então, todo mundo vai estar atento ao Ricardo. O Ricardo pode demorar muito tempo para fazer isso, levantar um copo, ou ele pode demorar nada. Ele vai ter que estar dirigindo esse bloco de cena, esse workshop, esse pedaço. O Wagner vai ter que dirigir o ponto de virada, porque é ele que vai trazer uma mudança cênica na partilha. Quer dizer, ele vai trazer a situação, o porquê da situação, ou a surpresa da situação. Tá? Falei muito, agora vou deixar vocês combinarem. Quais são as minhas tarefas para vocês? Como acabei de dar o spoiler aqui, vocês vão ter que ter uma baliza clara dos viewpoints. E claro que quando você escolhe o viewpoint, assim, andamento, ele está atrelado a outras coisas. Duração, resposta sinestésica, relação espacial. Mas quando você escolhe um, vocês ficam mais focados nesse um. Vocês vão ter que escolher um que vocês façam claramente. 2, vocês vão só... trazer uma cena de um filme que tem a ver com a situação. E aí, os outros não são mais balizas. Eu vou dar bem simples, para vocês não ficarem quebrando a cabeça. Cena de um filme, porque vai fazer vocês irem para o concreto, para realizar algo. E 2, uma baliza muito clara desse viewpoint. Pode fazer mais de um? Pode. Vamos fazer no começo o andamento e no final... a gente vai fazer só aproximação. Quando o Wagner estiver muito próximo, Ricardo, Isabela e Naru vai estar sempre distante. Quando ele falar gelo no final. Vamos. E a gente segura isso até o final. Fala. A gente vai usar esse texto que você falou ou não? Essa é a minha dúvida. Vocês podem ir lá para a coxia e falar, galera, a gente vai fazer esse texto. Galera, vamos pegar um pedaço da porcaria do Ensaios sobre o Segredo e fazer. Decisão.
que bate, o que atravessa vocês como artistas. Cara, vamos, decidiu. Ou não, vamos pegar o texto, vamos pegar esse tema desse texto, que eu acabei de dar um spoiler sobre várias coisas, e vamos, de repente, trazer algumas falas para dentro da nossa cena, para ficar mais fácil. Vamos trazer uma fala para dentro da nossa cena? Sei lá, a lista de compras que o Wagner fala. Fui ao mercado. Vamos usar só essa fala, fui ao mercado, e repetir várias vezes durante a preposição, a cena. Tá? Então, detalhes do local, não precisa ser um restaurante, pode ser a casa do Naru e todo mundo está na casa do Naru. Pensar sobre baliza de terceira pessoa, que você está falando dele, ele. O porquê que é dito é algo muito potente, sabe? A situação é muito mais importante que as personagens. Vou ser bem polêmico. Eu acho que se vocês contribuírem para a história, para o que vocês querem contar, as personagens vão surgir por si só. Você não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Pense no que vocês querem contar e no clímax, na virada dessa cena, no conflito, né? Assim, todo mundo aprende isso em teatro. Conflito. Qual é o conflito, tá? Então, esse é prático. Quantos minutos? 15? Você que me diz. Quantos vocês querem, gente? 20? Olha, agora eu tô gostando. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Tá mudo, Wagner. O meu... de quê? De cena? Não. De ensaio. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão combinar 20 minutos, vão voltar para cá, para a sala, eu vou fechar. E aí vocês vão começar tranquilamente, eu vou falar alguma coisa, eu vou dar o ação e vocês começam, tá? Minha ideia hoje é poder, depois vocês terem um poder de repetição disso que vocês vão fazer e eu mexer em chat ou em fala, como eu fiz da outra vez, tá bom? Beleza. Esse é o meu desejo hoje. Vai. Pense em música, enfim, vou deixar vocês. Já foi aí para vocês. Está bem. Eu cheguei quando eu estava vendo o meu olho cego. Como assim? Assim. Simples assim. Eu senti que na minha órbita vazia estava inflamada, então eu retirei a venda preta para me certificar. Como assim? E foi aí que eu cheguei. Bom, no meu caso, eu já falei pro doutor lá que estava lá. Agora ele nem está mais aqui. Estava no carro. Ainda lembro, a luz vermelha. As pessoas passando para um lado e para o outro. Eu atrasado. De repente, eu ceguei. E aquele vagabundo, aquele salafrário lá, que me levou para casa só para roubar meu carro. Bem mesmo, me dá aí. Seu cafajeste, seu imprestável, você me enganou, você me levou para minha casa só para mim, eu achando que você estava me ajudando. Tá bom. Vamos voltar pro jogo. Que jogo? É jogo, ué. Jogo. Não, mas jogo? Mas só não vale inventar. Então não. Ladrão, vai aí então você. Fiz a caridade de levar ele para casa. E ele me passou essa conjuntivite. Não tem coisa nenhuma. Conjuntivite. Passei não.
Juditezinha! Sei não. Eu tava fumando um cigarro. Aí a fumaça branca entrou nos meus olhos. Eu ceguei. E você? O meu caso foi um pouco diferente. Eu estava num quarto de um hotel e tinha um homem em cima de mim. E viu tudo branco? Sim. Sua cegueira diferente da nossa. A sua cegueira é 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 diferente da nossa. É diferente da nossa. É diferente da Não, é igual a nossa. nós. É diferente da nossa. É diferente da nossa. Vamos voltar para o jogo. Jogo? 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 Jogo. Jogo? Jogo. Jogo? Um jogo. Bate! Jogo. Ah! Dente é o nome do filme. Foi? Acabou, gente? Tá. Acabou. Legal. Pegaram, propuseram, vou aparecer, propuseram um ensaio sobre a cegueira. Muito Mas na legal. verdade a gente fez aí uma brincadeira, né? Porque ele não é tão livre assim. Não, mas é isso. A gente está brincando para isso mesmo, assim. O que vocês acharam de dentro? Você gostou? Quem gostou? Naru? Tá. Eu gostei. Boa. Eu gostei, rolou algumas imagens, né? Que podia pensar. A questão da gente é que, na verdade, a gente tem que ir fazendo e vendo o outro, né? E é que às vezes aqui no pequeno é ruim, né? Ainda mais no celular, não dá ideia de tudo. Sim. Mas tudo bem. Gostei também do lance do improviso, né? Eu curti, eu só acho assim que se a gente tivesse fisicamente junto, seria... Tá. Né, vai ser, vocês vão fazer online, né? A princípio, né? algumas cenas, algumas coisas. Vamos fazer de novo? E aí eu botei algumas coisas que me chamaram a atenção. Eu gostei muito da dicotomia das falas, que fica uma questão das falas que vocês fizeram. Eu acho isso muito potente. Eu acho muito potente porque dá energia também. E é forte. Eu acho que é muito forte quando você também... Porque eu fico pescando o que cada um está falando. E tem uma hora que alguém fala uma coisa muito interessante, eu fico naquele, depois o outro fala uma coisa muito interessante. Eu fico pulando de galho em galho. Isso é bacana. Vocês criam isso no espectador. Se vocês têm um argumento, um texto bem definido do que vocês estão falando na proposta. Muito legal. Adorei o jogo da repetição. Essa coisa de voltar ao jogo. Gosto disso, da proposta. Gosto da proposta. Para mim, a melhor proposta foi o conjuntivite, engraçado, das bocas. Porque ficou umas bocas falando
e acho que alguém solando assim fora. Eu achei muito legal aquela ali, do conjuntivite da boca, quer dizer, da plástica, né? Uhum. A água permeia toda a encenação de vocês. O que ela quer dizer? A água. A água, a água é só água, ou a água quer dizer mais do que a água? Eu Por quê? pensava em uma visão. Desculpa, Naru, vou te deixar você falar. Estou te provocando, mas querendo já responder. Quando o Naru falou alguma coisa, que eu não me recordo no texto, falou, não sei se era nuvem cinza, alguma coisa, ele mostrou a água. Ali, para mim, é um simbólico. Era uma coisa... Tá, fala, Ricardo. Eu me arrisco a dizer que nessa hora do Naru, sim, porque a coisa da água ali bloqueando a visão, que ele tinha falado de fumaça. Mas nas outras horas era só água mesmo, era um combinado nosso que quando um tomar, os outros tomam. Era tipo isso. Fala, Naru. Era assim, eu entendi água como alguma coisa que causasse a visão turva, sabe? Eu queria jogar essa Isso passou. Isso que eu estou te falando. Você decidiu fazer uma coisa de simbolismo que a água teve mais camada do que a própria água. Isso me interessa. A mim, tá? Como diretor. Igual lembra quando eu mostrei Ele Precisa Começar, quando ele fala que cai o bloco, a parede do teto cai e começa a entrar muita água, muita água, e ele vai fazendo uma coisa assim, muita água. Aí depois essa água vai sumindo e a água vai acabando do quarto e ele vai bebendo a água. A água acabando, ele vai bebendo a água. Isso não é uma construção aleatória, gratuita. Aí a água foi acabando. Eu tenho um outro significado para a água também. Tá, fala o seu. Que para mim significa essa coisa da bebida, da cachaça, tá todo mundo bebendo, se cachaçando, nesse caso é uma água ardente, né? Sim. E essa embriaguez vai causando a cegueira das pessoas também. Tá. Essa é a minha leitura. Entendi. Tá, você entra quase... Sabe como é que você pode fazer isso para ser uma coisa de uma baliza de viewpoint? É realmente ficar repetindo o mesmo movimento de ar. Daqui a pouco... Aí você vira uma forma, entendeu? Não sei, para fora. Se você faz de várias maneiras, você naturaliza e perde um pouco do significado. Se você quer dar significado, você tem que fazer uma partitura. Porque senão parece água, e não é água ardente, no seu caso. Adorei a história da escolha de vocês de depoimentos, cada um tem seu momento de depoimento. Eu acho muito bom. E você faz Alice Braga, Isabel? Você faz Alice Braga aqui, ó. Na verdade, essa não é minha personagem, não, mas tá brincando com você. Esse diálogo bom aí. Tá. Parte. A gente vai repetir. A gente vai repetir agora jogando. Vocês não sabem onde vocês estão. Vocês sabem onde vocês estão, só que vocês não falam para o público, né? O público não sabe, que é a metade da peça, já deve estar ali naquela fortaleza, naquela prisão lá, né? Vocês já estão... Manicômio. Tá. Acho que o local realmente, para o tamanho da cena que vocês fizeram, não vai contar muita coisa. Mas vocês sempre dão uma olhada para alguma coisa que está fora do grupo de vocês. Tem alguma coisa que tem perigo, que dá perigo para vocês, que está fora? Não, estão todos na mesma camarata. Mas você está perguntando na cena, no espetáculo mesmo? Não, estou perguntando na proposta de vocês agora. Hoje. Na proposta. Tá. Não, né? Não tem ninguém que... Mas questão de a gente ficar pegando coisas aqui, o ator tem que olhar, mas o personagem está cego, né? O personagem não tem como olhar para nada, né? Vocês estão cegos. Tá. Mas isso não passa. Não. É porque eu estou pensando junto, tá?
Estou pensando junto. Vamos repetir, só que agora vocês vão repetir jogando, tá? Vocês vão repetir jogando. Eu vou botar música, eu vou botar coisa no chat, e aí vocês vão jogando a situação, essa situação. Sabe o que eu senti um pouquinho? Se escutem um pouquinho mais. Falta um pouquinho disso. Acho que o principal da fala é ouvir o que o outro realmente está falando. E se sentir afetado pelo que o outro está falando. Eu me afeto ou não me afeto? De verdade, porque parece que vocês já sabem o que o outro vai falar. Tá bom? Então, vamos lá. Façam mais uma vez. Eu vou sair. Façam exatamente o que vocês fizeram. Façam mais uma vez. E aonde eu sentir que eu consigo me meter, eu vou me meter. Tá bom? Lembre-se que o que ficou importante, a dicotomia das falas, o jogo da repetição desses objetos, conjuntivite, boca, repetição, água, tentando vir com um simbolismo maior, se você já tem as personagens. Depoimentos são bem bons. E vamos lá. E se escutem um pouquinho mais. Comecem assim já. Você vai entrar, Wagner? Wagner. Eu já vou entrar contando uma história para vocês. Tá, calma, Wagner. Calma, Wagner. Mantenha assim. Mantenha um pouco como a Naru tá. Assim, vocês estão no lugar que vocês têm que passar para a gente, que não é um manicômio para a gente não entende muito, mas é um lugar que vocês estão jogando, mas tem muitos outros cegos, tem muito mais gente aí, tem gente não vendo vocês, mas tem gente pra caramba nesse espaço, e vocês estão jogando entre vocês estão mais próximos, assim, entre vocês, não estão no sentido esporreiro, porque senão alguém vai querer vir, vai chegar, vai querer jogar, vai querer pegar a bebida de vocês, vamos pegar essa situação. Então, fiquem mais intimistas, conversem intimistas, só como processo de provocação de hoje, mais intimista. Isso, Ricardo. Volta e meia, dá uma olhada para o lado, olha para trás, vê se tem... É que vocês não olham, né? Mas já que vocês estão passando, olhando para a gente, vocês estão com o olho para mim, então vocês não passam porque estão cegos. Então, usem o olho agora. Use o texto e use o olho. Vamos ver. Olha para trás, ou então faça uma sensação com o ouvido. Alguém que passa perto de você, alguma coisa. Tenta trabalhar com vocês conversando, sussurrando, e com algo que sempre está... Isso, Ricardo. Isso. Mais um pouco, Isabel. É mais viradinha mesmo, de cabeça para fora. O Ricardo... Dá uma olhada no Ricardo. O Ricardo faz aí, ó. Isso aí. Isso é maior, tá? Naru está muito fechadinho, então olha para cima. Isso, vira um pouquinho também. Isso, Naru, pegou o ponto. Isso, Wagner, você só tem esse olho. Isso. E tem uns rompantes com a cabeça junto com o olho também. Tipo, dá uma virada junto com esse olho que você está virando. Não, ir para lá, isso. Mas aí tenta ver alguma coisa. Isso. É o cego que quer ver. Isso. Melhor. Mas é preocupante. Essa mão, Ricardo, que você bota na boca, ele não leva a preocupação. Parece que se a personagem está acomodada aí, já está... Isso aí, o resto, isso aí. Bom pela arquitetura, Naru, pela essa busca de luz. Bom. Legal, se horas depois você, Isabela, a gente tivesse um dia, luz muito forte vindo do fundo, quase que cegasse a plateia. Tá? É uma proposta lá para frente, tá? Essa é uma arquitetura. Mas é porque você me deu essa proposta agora. Não precisa ser hoje, não. Só pense, porque vocês fazem a gente ficar cego também. Ok. Vamos lá. Começa lentamente, vai, tá? Não começa como se o jogo já estivesse acontecendo, não, Wagner. Começa como se o jogo fosse começar agora. Essa cena começa nesse momento. Não fala do que estava acontecendo antes? Não, vamos falar, vamos pensar que o público entrou agora e o público quer pegar toda a peça, toda a história, tá? É como se fosse agora, a gente começou a peça agora.
Isso aí. Bom, Ricardo. Bom, você já tá bom. Isso. Vai. Ouça um pouco as pessoas de volta, vocês, dá uma sinestesia, isso, trabalha sinestesicamente, vocês têm que se olhar também para fazer sinestésico, cabeça que vai para o lado, isso, ser mais forte. Isso, bom pela luz aí, Wagner, bom pela luz, dá uma coisa meio de depoimento, e tá intimista, aqueles depoimentos de AI-5, isso, vai. Com você. Eu tive uma ideia. Vamos fazer um jogo para passar o tempo. Jogo? Dinheiro? Jogo. Não é um jogo. Simplesmente um jogo. É só cada um dizer o que estava fazendo na hora que ficou cego. Dá um exemplo. Se ele conveniente. Começa com você. Tá bom. Pode ser Vou dar um inconveniente. Dá um exemplo. Inconveniente. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. O exemplo. Está bem. Legal. Faz isso aí. Vamos voltar. Vai todo mundo ali dar um exemplo pertinho, fazendo essa relação. Também você tem que fazer, Ricardo, essa relação espacial de chegar perto da câmera. E aí ele fala assim, vou dar um exemplo, vocês afastam e o Wagner fica próximo da câmera. Entendeu? Ele fala, vou dar um exemplo, todo mundo pertinho, você também, Ricardo, você é o que está mais longe, todo mundo quase querendo entrar na câmera, e ele fala, ok, vou dar um exemplo, todo mundo me afasta para ouvir. Já tem uma plástica interessante. Isso, tá? E aí só ele fica na frente, que ele que vai falar, ele está em primeiro plano. Tá bom? Vamos daí, volta um pouco. Jogo, já vem do jogo, depois sai do jogo, aí... É um tipo de um jogo, o Wagner fala, é um tipo de... Dá um exemplo. É isso. Fica mais perto, Ricardo, Vem mais próximo, Ricardo. Vem mais próximo, o resto está bem. Ricardo. Isso. Vai. Provoca o Wagner. Provoca. Olha, só não vale inventar. Isso. Cada um diz o que estava fazendo na hora que chegou. Pode ser inconveniente. Dá um exemplo. Inconveniente. 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 Mas eu vou dar um exemplo. Começa você. Inconveniente. Aí pronto, aí afasta, que aí ele está no plano. Não, Wagner, você fica. O resto afasta, porque é ele que vai falar. Vai. Começa você. Cego. Eu fiquei cego. Isso. Eu fiquei cego. Quando eu fui olhar o meu olho cego. Como assim? Como assim? Bom, Naru. Simples. Como assim? Vocês estão livres, pode seguir. Quase. Eu estava sentindo na minha órbita vazia, como se tivesse inflamado. Então, eu tirei a venda para me certificar. Bom, ai, caramba, eu sou maluco. Calma aí, desculpa, é que a gente está decupando. Se ele faz isso aí de tirar o olho, vocês têm que fazer alguma coisa
ou congelar e olhar para a câmera, ou tampar a câmera. Senão fica muitas imagens ao mesmo tempo para quem está fora, entende? Porque ele vai tirar, ele vai fazer um movimento de tirar, é uma surpresa desse personagem. Ou vocês congelam um pouco, porque é muito importante, ele vai tirar a venda do olho. A gente está esperando esse momento. Isso que eu estou falando, vocês têm que saber da história. Esquecer um pouco a personagem de vocês e saber o que vocês estão propondo. Ele tirou a venda. Então, escolha uma coisa coletiva. Isabela, Ricardo e Naru. Que ele está solando, vocês vão ter que suportar ele. Se todo mundo fica fazendo movimento, não fica forte esse momento dele. Tá? Vai de novo. Vai, segue aí como vocês estão. Tô gostando. Vai da parte disso aí. Isso. Eu cheguei quando eu estava olhando o meu olho cego. Como assim? Simples. Como assim? Simples. Sim. Eu senti como se a minha órbita vazia estivesse inflamado. Isso. Ouçam ele. Então, retirei a venda para me certificar. E nesse momento, eu vi que estava cego. Gosto da proposta do Naru, que como se por um momento, para a gente, um metateatro, ele consiga ver esse olho cego, ele se assustou. Tentem fazer isso em coletivo com o Naru para não deixar ele sozinho. Para fora foi mais forte. Faz de novo o último, só para ver se dá certo. Que é coletivo, estou trabalhando coletivamente, tá? Eu vi o point mesmo, tá? É só na proposta, saindo um pouco do que é real. Vai. Vai de novo, vai um pouquinho aí do quando você vai tirar. Eu fiquei cego quando eu olhava para o meu olho cego. Sim. Como? Assim? Assim, muito simples. Simples. Eu senti como se a órbita vazia estivesse inflamada. Isso, vai, isso. Suspensão. Gente, todo mundo suspensão. É como se vocês fossem a plateia nesse momento. Retirei a venda para me certificar. Isso, Ricardo, isso, Isa. Isso. E vi que neste momento eu estava cego. Isso. Espera eles, suspende. Isso. E vão seguindo aí para outra parte do texto. Vai seguindo. E vai. E afastem também. Afasta também. Isso, afasta. Pum. Isso, galera. Aí é coletivo. Isso é coletivo. Agora vai, segue. Já estão sabendo onde vocês estão trabalhando. E isso é resposta sinestésica, é coletivo. É bom para quem vê aqui. Fica limpo. Minha história. Eu tinha falado para aquele doutor lá. Quem? Eu estava no semáforo, no farol. Estava vermelho. As pessoas passavam para lá e para cá. E de repente eu não enxergava mais. E aquele cara que me levou para casa só para roubar meu carro. Bom. E quebra. Dá uma quebrada. Quebra. Vai. Dura aí. Isso.
Dura, continua, segura, fica assim. Isso aí. Muito bom. Aí, isso. Vai, tenta ver outro gatilho. Isso. Vamos pro jogo. E volta, quebra, e volta pro jogo. Jogo? Isso. Jogo? Mas só não vale inventar. Isso. Metáfora. Isso. Vai, segue, Nath. Estava caminhando. Quando eu vi as pessoas cegarem. E esse aí me passou a tal da conjuntivite. Passei coisa nenhuma. Boca. Conjuntivitezinha. Vai, Ricardo, Coisa também, nenhuma. Isso, boca. Coisa nenhuma. Acusa ele. Passei nada. Raiva, Ricardo. Passei nada. Muito Passei bom. não. Passei nada. Conjuntivite. Vê onde para. Isso. Eu estava... Acendi um cigarro. Tomei um drink. A fumaça branca me subiu aos olhos. Deixa aí. Fala todo o texto com isso aí. Quando eu percebi, eu estava cego. Fica aí. Segura. Vai, continua. Mas... Muito bom, Naru, desgraça de homem. Isso, Naru. Aí sim, começa a trabalhar. Isabela, concentra. Isso, Wagner, sustenta. Isso. E segue. Aí sim, porra. Isso, Naru! Filha da puta. Muito bom. Continua. E segue os gatilhos. Estou descobrindo os blocos. Isso, Isabela. Puxou para um outro. Ó. A meu olho com plateia está indo para ela. Ela está sendo mais forte. Dura aí. Isso, dura aí, Isabela, isso. Ela tá solando. Deixa ela solar. Tem muita movimentação. Só sente o que ela está querendo. Não precisa fazer muito, gente. Isso, Ricardo. Vai. Um pouco mais de liga. Liga mais. Meu caso foi diferente. Eu estava num hotel e tinha um homem em cima de mim. E viu tudo branco? Sim. Então vai ver que a tua cegueira não é igual à nossa. A cegueira não é igual à nossa. Não é igual à nossa. A tua cegueira não é igual à nossa. Não é A igual. tua cegueira não é igual à nossa. A tua cegueira não é igual à nossa. A tua cegueira não é igual à nossa. A tua cegueira não é igual à nossa. Isso, acusa ela. Vocês querem irritar ela. Irrita ela. Não é igual à nossa. A tua cegueira não é igual à nossa. A tua cegueira não é igual à nossa. Não é igual à nossa. A tua cegueira não é igual à nossa. Vira de costas, Isabela, com essa cadeira sua. A tua cegueira não é igual à nossa. Isso, Isabela. A tua cegueira não é igual à nossa. A tua cegueira não é igual à nossa. A tua cegueira não é igual à nossa.
Parou. Vai para outro start, vai para outro. Já foi. Vamos voltar para o jogo. E voltou, quebra e volta para o jogo. Jogo. Isso. Jogo? Mas, ó, Jogo. só não vale inventar. E fica todo mundo naquele clima de novo. Ok. Beleza. É uma outra coisa. Bonitinho. É uma outra coisa. Eu vou parar para não ficar muito grande essa filmagem.